Sejam Fala, Saulo, bem-vindos. tudo na paz? Tudo na paz, meu irmão. Graças a Deus. Tudo bem? Saulo, antes da gente começar aqui, eu quero Certo. agradecer, né, a Deus Aham. e agradecer a Carol, ao Céu, Sim, sim. a família Comunidade Revolução da Graça, né, por essa Uau, são oportunidade incríveis. da gente poder aqui estar ministrando junto com eles. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto em casa, tá? Também faço parte dessa família, né? Eu também. E é uma honra poder estar aqui hoje. Quando a Carol falou comigo, eu me senti muito honrado, tá? E antes de começar a live, eu não poderia deixar de ser grato a Deus pela vida de vocês, por todo o trabalho, né, que está sendo feito, por tudo que Deus vem fazendo através de vocês, tá? Vocês são incríveis. Uau. Eu amo vocês demais. Meu coração tá com vocês Eu e eu também me sinto amo muito vocês honrado, demais. né, de poder estar aqui. E Saulo, a gente sempre agradece a Deus por tudo que Deus fez nesse tempo, né, que nós nos Sim. conectamos ao céu. E eu louvo a Deus pela vida do meu mano, do meu pai espiritual, Uau. do Eu meu também. amigo, da pessoa que, na verdade, no momento mais específico da minha vida, né, Deus enviou para mim. Há Yes. presentes que dinheiro algum pode comprar. E essa família, né, Céu e Carol, são duas pessoas incríveis, são presentes de Deus na minha vida, nas nossas vidas, pois não só eu fui abençoado, como toda a nossa igreja. Nós estávamos iniciando ali, né, começo, entendendo a mensagem, começando a aprender a mensagem, e aí Deus, ele nos liga a céu. É por isso que eu sempre falo, Saulo, que há coisas na vida que tudo na vida vem através do descanso, vem pelo Espírito. Tudo que Perfeito. a Isso gente usa o mesmo. braço, tudo que a gente usa a nossa capacidade humana gera estresse, gera cansaço, Isso. mas você observa que até as conexões, quando elas vêm pelo Espírito, quando Deus liga a você, alguém pelo Espírito, você não se esforça para manter isso. Pelo Isso contrário, mesmo. não há esforço algum, é prazeroso. E Verdade. eu quero expressar aqui o quanto eu amo a vida do céu, tá? Quanto através do sim dele para Jesus, através da vida dele, eu me apaixonei por Jesus, conheci Uau. Jesus e essa graça maravilhosa. Isso. Aprendi tanto sobre justiça e hoje está aqui, né, no canal de vocês, falando para essa família tão linda, essa comunidade tão linda, é uma honra, é um privilégio. Então, antes Uma de honra para mim começar, eu não também. poderia deixar de honrar, eu me emociono porque realmente a gente tem uma ligação muito forte. E Céu, Carol, vocês são presentes de Deus. É um privilégio, sabe, ter a amizade de vocês, ter vocês na minha vida é um privilégio. Sou grato a Deus por isso. Então, Saulo, taca fogo aí, vamos começar. Eu creio que hoje vai ser uma manhã especial. Você que está aí nos assistindo agora, aí, nos vendo pela live, manda esse aviãozinho aí para um amigo, para alguém que você conhece. Saiba de uma coisa: sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Isso. Uau. Há verdades que o Espírito Santo quer compartilhar com você, não por minha causa, não por causa de Saulo, mas por causa de Jesus, por causa de tudo que ele fez. Sabe, há coisas incríveis que Deus quer realizar nesse momento em nós. Então, Pastor Saulo, agora está com você aí. Vamos lá. Pai, me leve além, porque ele obedeceu. Só pro teu favor, porque ele mereceu. Pai, me leve além, porque ele obedeceu. Só pro seu favor, porque ele mereceu. Pai, eu estou nele, porque Jesus morreu, eu vivo em você. Seus olhos estão nele, eu penso por tudo que ele fez, só porque ele fez. Justiça de Deus, eu sou. Obrigado. Justiça de Deus,
eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Ore comigo. Pai, me leva além, porque obedeceu. Só pro seu favor, porque ele mereceu. Pai, me leva além, porque obedeceu. Só pro seu favor, porque ele mereceu. Pai, eu estou nele, porque Jesus morreu, eu vivo em você. Seus olhos estão nele, por tudo que ele fez, só porque ele fez. Justiça de Deus, eu sou. 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 Um substituto tão perfeito para mim. Assumiu minha condição na cruz, pecado incompreensível. O que ele fez? A vida dele, que ele merece. Justiça de Deus, eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Pela obediência dele. Justiça de Deus, eu sou. Aleluia. Porque Jesus morreu, eu vivo em você. Seus olhos estão nele, só em Jesus. Me abençoou por tudo que ele fez na cruz. Só porque ele fez, está consumado. Justiça de Deus, eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Justiça de Deus, eu sou. Pela obediência dele. Justiça de Deus, eu sou. Saulo, que presença gostosa do Espírito Santo. Incrível. Você cantando e eu tava me segurando aqui para não chorar. Cara, sabe, há uma atmosfera, há uma manifestação da presença nessa manhã. Pessoas vão ser tocadas em casa. Pessoas vão ser levantadas, ativadas nessa manhã. Não por causa de mim, não por causa de Saulo, mas por causa dele. Teu amor se me pede, amor de tal maneira deu sua vida lá na cruz. Teu favor se me alcançou, incondicionalmente como sou,
me aceitou. Furioso amor que me acertou, que me acertou. Furioso amor, quando olhei pra você, eu vi o quanto sou amado. Graça, pura graça, no teu amor não existe faltas. Oh, graça, pura graça, olhei pra você e vi o quanto sou amado. Aleluias. Incondicionalmente sou amado. Incondicionalmente sou amado. Declare comigo. O teu amor sim me perdoou. Me amou de tal maneira, deu sua vida lá na cruz. Teu favor sim me alcançou. Incondicionalmente como sou, me aceitou. Hey! Furioso amor que me acertou, que me acertou. Furioso amor, quando olhei pra você, eu vi o quanto sou amado. Graça, pura graça, no teu amor não existe faltas. Oh, graça, pura graça, no seu amor eu fui perdoado. Graça, pura graça, olhei pra você e vi o quanto sou amado. Oh, escute essa parte, escute essa parte. Tu és. Sim, tu és a pura graça. Quando olho pra você, eu posso ver o quanto sou amado. Sim, eu não vejo mais condenações, não vejo mais prisões. Oh, quando olho pra você, eu vejo o quanto sou amado, o quanto sou amado, o quanto sou amado. Oh, Jesus é a pura graça, o eterno amor que nunca se acaba. Jesus é a pura graça, o eterno amor que nunca se acaba. Jesus. Uau. Aleluias. É tudo sobre Ele. Glória a Deus. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né, à nossa live. Como eu falei, estou me sentindo em casa e Carol Saulo falou algo que me deixou livre, né? Ela disse, Gleison, se você fique livre para fluir, sinta-se em casa. Realmente, uau, nós somos um só, tá? Isso. Graça sobre Graça Recife, Revolução da Graça Bahia, Comunidade Revolução da Graça, nós somos um só em Cristo. Eu vi que meu mano Céu entrou aí, te amo. Também. Meu pai espiritual. Te amo. Para quem não sabe, né? Incrível. E eu queria começar dizendo algo para vocês aqui. Sabe, hoje eu percebo que as pessoas pensam assim, é mais uma live, né?
Por conta do isolamento social, nós não estamos podendo se reunir, né? Fazer nossas reuniões normalmente. Mas eu queria que vocês entendessem que... Baixa só um pouquinho o som do teclado. Eu queria que vocês entendessem que o fato da distância, o fato de nós agora não estarmos presentes uns com os outros, não anula o agir de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que mesmo sendo uma live, você pode ter expectativa ao ouvir sobre Jesus. Isso. Sabe, chega de falar de pandemia, chega de falar, nós já tomamos todas as medidas de precaução, nós fizemos já, sabe, tudo que é necessário, mas está na hora da gente parar de falar do Covid, de buscar na internet, está na hora da gente se alimentar de Jesus e falar de Jesus. Porque é isso que promove fé, é isso que gera em nós essa certeza e convicção para a vida. Uma das coisas que Deus falou comigo nessa manhã é ter expectativa do que Ele está fazendo. Parar de olhar para as coisas através dos olhos naturais e começar a olhar com os olhos da fé. Andar por fé é ver como Deus vê, é ver com o coração, é olhar para cada realidade natural, vendo elas através da realidade espiritual. Isso é andar por fé. E uma das coisas que o Espírito Santo me lembrou foi que quando num período de praga que estava sobre a terra lá no Egito, na época que o povo passou 430 anos ali escravizados, a Bíblia diz que enquanto havia escuridão na terra do Egito, na terra de Gósen havia luz. Isso é uma figura, isso é algo que aponta para a nossa realidade hoje em Cristo. O mundo está em caos. Só se fala em pandemia, vírus, e realmente nós não estamos felizes por conta dessa situação. Sabe, Saulo, nós não, sabe, família, sabe, pessoas, nós não estamos felizes por causa disso. Mas uma coisa a gente tem que entender, que enquanto o mundo está andando na escuridão, a luz de Jesus vai brilhar sobre seus filhos. Havia luz na terra de Gósen e aquela luz era sobrenatural. Não era uma luz natural. Porque se fosse uma luz natural, os egípcios poderiam ter usado. Mas eles não usaram porque era sobrenatural. Sabe, enquanto o mundo entra em colapso, nós não vamos entrar no sistema do mundo. Porque nós não somos regidos por esse governo. A resposta para a mudança não está no governo físico. Não está no governo do Brasil ou governo de qualquer país. Mas está no governo do céu. Por isso que Jesus, ele nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Eu quero falar nessa manhã sobre descanso, mas eu quero já criar expectativa no teu coração, de focar o seu coração naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está falando. Quando o povo de Deus estava ali no Egito, na noite da Páscoa, Deus deu uma instrução para Moisés, dizendo assim, que eles deveriam comer o cordeiro vestidos para sair. Eles deveriam estar com sandálias nos pés, eles deveriam estar com cinto atado, vestidos, prontos, preparados para sair. Isso fala de algo para nós, que todas as vezes que a gente for ouvir de Jesus, a gente tem que ouvir com expectativa para uma mudança. Você tem que ouvir de Jesus sabendo que sua vida nunca mais será a mesma. Todas as vezes que você come o cordeiro, você experimenta de algo novo. Você experimenta de uma vida nova, de uma nova realidade. Sabe, à medida que eu vou entendendo sobre essa obra consumada, entendendo sobre Jesus, a graça de Deus começa a se manifestar. É por isso que a ordem de Deus para Moisés foi: ei, comam vestidos para sair. Hoje você vai se alimentar de Jesus. E eu quero dizer para vocês que a vida de vocês nunca mais serão as mesmas. Uau. Eu não estou falando isso aqui como um pregador que fala para trazer motivação. Não. Eu quero que você entenda isso. Deus não é limitado pelo tempo nem pelo espaço. Mesmo sendo numa live, mesmo a gente não estando em nossas reuniões normais, sabe, isso não limita o agir de Deus. Deus não é regido pelo sistema do mundo. Deus não é regido pela economia do mundo. Sabe, a maneira de Deus prover para nós não é de acordo com essa economia. Não é de acordo com a situação do mundo. Ele disse em Filipenses 4,19 que Ele suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Eu fui estudar sobre riquezas em glória, ou riquezas da glória. Significa tudo que Deus é, tudo que Deus tem. Ei, Deus te supre de acordo com o que Ele é, com tudo que Ele tem. Sabe, nós não vamos ficar à mercê. Eu sei que a situação aí fora não é fácil, mas nós somos regidos por um outro governo.
E eu quero trazer isso, sabe? Esse é o tempo da gente ficar consciente mais da graça de Deus. Em um mundo onde se fala só de medo, pânico, pavor, esse é o momento de estarmos conscientes de toda a obra consumada, de tudo aquilo que foi feito em Cristo. E falando sobre espaço e tempo aqui, eu estava vendo algo que Deus não é limitado pelo espaço e pelo tempo. Eu vou falar sobre descanso, tá? Mas eu quero dar essa introduçãozinha aqui. E Carol disse que eu podia ficar livre e tem acontecido algo com a gente nessa aula. Isso. As últimas lives lá da nossa comunidade, a gente terminou e teve que continuar. E Carol falou comigo ontem e disse: Gleison, se você sentir de continuar, continue. Me deram liberdade, irmão. Minha esposa diz: olha, não deixe Gleison falar, porque eu falo muito. Para falar de Jesus, Uau. sabe, uma das coisas que veio ao meu coração é que no Evangelho de João, no capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. E foi a transformação da água em vinho. E depois, no capítulo 4, Jesus volta para Caná de novo. E o segundo milagre de Jesus, lá em Caná da Galileia, segundo o Evangelho de João, foi quando um oficial do rei estava com seu filho doente. E ele pediu, né? Jesus estava em Caná da Galileia e a casa dele ficava em Cafarnaum. E ele foi só para que Jesus pudesse ir na sua casa, e Jesus não foi. O que é que me chama a atenção ali, nessas duas passagens? A primeira passagem do milagre da água transformada em vinho aponta para algo importante, que Deus, ele é Senhor do tempo. Observe, Jesus estava numa festa de casamento e faltou o vinho. E aí Maria fala com ele, né? Pede a ele, e aí ele vai e pede que tragam água. E aí Jesus transforma a água em vinho. Só que o mestre-sala, quando prova o vinho, ele percebe que aquele vinho era de boa qualidade. E um vinho de boa qualidade, para ser fabricado, ele leva cerca entre 10 a 15 anos. No mínimo, para um vinho bom, para ter boa qualidade. Então, esse milagre mostra que Jesus é Senhor do tempo. Isso. Não importa o tempo. Sabe, 2020 não será o ano da pandemia. Uau. Será o ano da graça, o ano do favor de Deus. Isso. Eu não gosto dessa coisa de ano, dessa coisa de numerologia, mas eu fui estudar o número 20 no hebraico, e o número 20 significa cave. Ele é uma figura de uma mão estendida. E 2020 é 2020, simboliza as duas mãos estendidas. Ei, esse é o ano da gente ver a dupla porção da provisão de Deus. Você não vai ser guiado por resultados naturais. Nós não somos guiados por aquilo que estamos vendo. Essa é a vida da fé. Somos guiados por uma realidade real, que muda a realidade natural. Então Jesus é Senhor do tempo. Não importa o tempo. Não importa os meses que atrasaram. Deixa eu te dizer, você vai entrar diante de uma aceleração de favor nessa estação que está por vir. E o segundo milagre mostra o espaço. Porque aquele homem pediu para que Jesus fosse em sua casa e Jesus não foi. Jesus deu uma palavra. Jesus disse: vai, e ele está curado. E aquele homem creu na palavra de Jesus. E o que me chama a atenção é que ele levou um dia para chegar em Cafarnaum. E quando chega lá, ele percebeu que foi no exato momento que Jesus falou que seu filho foi curado. Então, ali Jesus mostra sendo Senhor do tempo e Senhor do espaço. Não importa se agora nós estamos em uma live. Não importa se nós não estamos se vendo ou tendo contato um com o outro. Deus não é limitado pelo tempo. Deus não é limitado pelo espaço. Se prepare para ver o favor de Deus. Se prepare para o agir de Deus na sua vida. Independente do tempo, não importa o tempo que passou, na verdade Deus opera a partir da eternidade. A obra consumada de Jesus para o Pai sempre é nova. É por isso que os nossos pecados foram perdoados, passado, presente e futuro. Porque essa obra consumada, ela está fora do tempo. Toda a base do nosso relacionamento com Deus está baseada na nova aliança. Está baseada de acordo com aquilo que Deus fez em Cristo. Essa é a forma de Deus se relacionar comigo hoje. O que dá cabimento, o que dá base para Deus manifestar suas bênçãos, não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é aquilo que Deus realizou em Jesus e em Cristo. Então eu queria abrir com vocês, vamos começar a pregar, só foi a introdução. Salmo 91, versículo 1. Quero falar sobre descanso. Sua posição vem antes da sua provisão. Deus, esses dias, tem me feito estudar sobre os tempos de crise que a humanidade passou. E ele me deu uma palavra sobre a questão de provisão. Salmo 91, versículo 1 diz assim. A primeira coisa que eu preciso entender, irmãos,
é que nós somos gente da nova aliança. Amém? Quando eu não entendo a nova aliança, eu nunca vou me relacionar com Deus da forma perfeita. Porque a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono com Deus, está ligada à maneira como eu entendo sobre Deus. Quando eu entendo quem Ele é, quando eu entendo quem eu sou, eu vou viver uma vida de vitória a partir disso. Então, é de suma importância sabermos a aliança que nós estamos. E a nova aliança, ela te dá total confiança. Ela faz seu coração confiar totalmente em Deus. Você não precisa de um plano B na nova aliança. Você pode confiar em Deus para viver sua vida. Deus é sua fonte. Você não nasceu para se sustentar. Você nasceu para ser sustentado por Ele. E aqui no Salmo 91, versículo 1, diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá à sombra do Todo-Poderoso. Sabe, eu não vou entrar nos outros versículos do Salmo 91. A gente depois vai para Efésios capítulo 2. Mas uma das coisas que me chama a atenção aqui é que todas as promessas do Salmo 91 estão relacionadas ao versículo 1. E eu fui ver a tradução da palavra habitar, aquele que habita. A palavra habita no hebraico significa yashav. Yashav em hebraico significa sentar-se. Então, o texto está dizendo aqui, aquele que habita, aquele que senta no lugar secreto do Altíssimo, permanecerá à sombra do Todo-Poderoso. Aqui fala não só de proteção, de provisão, de todas as bênçãos do Salmo 91. Então, tudo está relacionado ao descanso. A palavra habitar significa sentar. Sentar significa descansar. Observe, todas as promessas de Deus estão relacionadas ao descanso. E a nova aliança, ela fala de descanso. O Evangelho fala de descanso. Isso. A lei aponta para o que o homem tem que fazer. A nova aliança aponta para a obra feita de Jesus. Aponta para o descanso, e nós já estamos no descanso. Então, eu vou ministrar um pouco sobre aqui, e eu quero passar um tempo falando sobre isso aqui. Então, a Bíblia diz que aquele que descansa no lugar secreto. Aqui em Salmo era secreto, porque Jesus ainda não tinha sido revelado. Jesus era um mistério oculto. Então, o lugar era secreto, porque no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha sido revelado. A gente entende que o Novo Testamento estava oculto no Antigo Testamento. Mas o Antigo é revelado no Novo. Quando eu vou ler o Antigo Testamento, eu filtro pela Nova Aliança. Pelos óculos da cruz. Tudo na Bíblia tem que ser filtrado através da Nova Aliança. Então, eu percebo algo aqui. Esse lugar é secreto. Porque Jesus ainda não tinha sido revelado. Agora, perceba algo. Quando Adão caiu lá no Éden, a Bíblia diz que quando ele pecou, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou consciente de si mesmo e ele se escondeu, percebendo que estava nu, por trás das árvores. Olha só, no Novo Testamento, na Nova Aliança, através de Jesus, Deus nos encontra mortos. E Ele nos tira dessa condição, desse lugar de morte, e nos coloca em Cristo. Colossenses 3:3 diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Ele nos escondeu em Cristo, que é a árvore da vida. Então agora nós já estamos nesse lugar secreto, que é Cristo. Eu queria abrir com vocês, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo número 4 por diante. Vamos lá. As pessoas, elas estão focando nos resultados. Muitas pessoas ficam pensando, como é que Deus vai me prover? Na verdade, Deus quer que você entenda a sua posição nele. E a sua condição de justiça. Sua posição de justiça e sua condição de justiça. Então vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo de número 4. Vamos começar lá. Então, antes da provisão, vem a sua posição. Tudo que você recebe dessa obra consumada, recebe por causa da sua posição em Cristo. Quero ler aqui. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez ressuscitar juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Primeira coisa que a gente tem que perceber aqui. Eu sei que o tema é descanso, mas eu quero entrar em algo aqui do versículo 4. É que o versículo 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Perceba algo.
Muitas pessoas têm muitas ideias sobre Deus. A Bíblia não diz que Deus é rico em ira. A Bíblia não diz que Deus é rico em raiva. Não, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Perfeito. Você vai ver que as pessoas têm um conceito de Deus muito errado, porque a maneira como as pessoas aprenderam sobre Deus foi através da religião. Você só vai saber quem Deus realmente é através de Jesus. Isso. E a nova aliança, ela revela de forma correta a nossa posição em Cristo, aquilo que foi feito em Cristo. E o que me chama a atenção aqui, pessoal, é que Deus é rico em misericórdia e não rico em ira. Isso fala de quem Deus é. E as pessoas têm muitas ideias erradas sobre Deus, e aí já tira esse conceito, porque muita gente, quando pensa sobre Deus, o que é que eles pensam? Em um ser, né, de cabelo branco, irado, olhando para a terra com raiva. Não. Deus não está assim. Deus te ama incondicionalmente. Não há nada do que você faça ou deixe de fazer que faça Deus te amar mais ou menos do que Ele já ama. Isso. Deus não está irado com você. Você pode ir a Ele. Ele te ama. Ele é apaixonado por você. Por isso que a religião se concentra em obras. O Deus da religião são as obras. Mas o Evangelho fala de relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar. Deus não criou o homem para viver debaixo de obrigações e de regras religiosas penosas. Deus criou o homem para viver relacionamento com Ele. A vida está em você estar com Ele. Eu vou entrar nisso lá na frente. Então vamos lá. E nesse mesmo versículo ainda diz assim... Não vou parar aqui porque esse não é o tópico, tá? Outro dia a gente fala sobre isso. Hoje eu quero falar sobre descanso. Então ele diz aqui, Deus é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Veja só, além dele ser rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, a Bíblia diz que Deus nos amou de maneira grande. Quando a Bíblia fala do amor de Deus, fala de uma maneira abundante. Fala de uma maneira rica, superabundante. Então, a segunda coisa que a gente tem que entender é que Deus é rico em amor. Que o amor de Deus é abundante por mim e por você. Que sempre a cruz... aonde é que eu percebo a revelação do amor de Deus? Porque nesse exato momento, há muitas pessoas sofrendo por não entender isso. Elas ficam pensando, como é que Deus pode me amar se eu estou passando por isso? Como é que Deus diz que me ama se eu estou sofrendo, se a situação financeira está desse jeito? Deixa eu te dizer, você não sabe o quanto é amado olhando para a sua condição. Isso. Natural. Você não sabe o quanto é amado olhando para o quanto você tem no bolso. Você não sabe o quanto você é amado por Ele olhando para aquilo que está à sua volta. Você sabe o quanto você é amado quando você olha para a cruz, quando olha para Jesus. Porque o amor de Deus transborda por você através daquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é rico em misericórdia. Ele não é rico em ira, mas também Ele nos amou com grande amor. O grande amor de Deus é revelado no plano de salvação por nós. Sabe, a maior história de amor não está no filme de Titanic. A maior história de amor está em João 3,16. Uau, meu Deus. É o amor de Deus por nós. Você tem que parar de se concentrar ou tentar amar a Deus com suas forças. Você tem que se permitir ser amado por Deus. Sabe, quando nós não temos uma revelação do amor de Deus por nós, quando nós não entendemos isso, isso vai fazer com que você duvide daquilo que Ele falou para você. 1 João 4,16, João diz que e nós cremos no amor de Deus por nós. Observe, nós não sentimos, nós cremos. Você precisa entender que o amor de Deus não é sentindo que você recebe Ele, é crendo. Crendo nesse amor, você desfruta de tudo que o amor trouxe para você. Então nós entendemos o amor de Deus crendo. Aleluia. O mundo vai dizer assim para você, e a lei. Você precisa fazer mais, se esforçar mais. Mas o amor diz para você assim, você precisa descansar mais em mim. Então vamos lá, o versículo 5 diz assim. Aleluia. Glória a Deus. A cruz não revela o amor do homem para com Deus. A cruz é a revelação do amor de Deus para com a humanidade. Amor de Deus para conosco.
É em Cristo que eu percebo o quanto sou amado. É em Cristo que eu percebo que eu sou completo. É só através dele que, além de você saber que você é amado, você se encontra verdadeiramente. Então vamos lá, porque as horas já estão, né? Tô vendo que a gente vai ter que continuar essa live. Também. O versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos. Ei, Deus não te amou quando você era perfeito. Isso aqui é chocante. Porque as pessoas acham que elas têm que fazer tudo perfeito para Deus poder amá-las, fazer algo por elas. E esse conceito é muito errado, porque quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão, ali com João Batista, em Lucas 3, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz, o Espírito em forma de pomba desceu, e o céu se abriu e a voz de Deus dizia assim: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. O que a gente percebe que o que é que Jesus tinha feito para Deus ainda? Nada, Jesus não tinha começado seu ministério, estava começando. Ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha feito nenhuma obra, mas ele começa o seu ministério sabendo que é amado. A primeira coisa na vida que Deus quer que você saiba é saber que ele te ama. É saber que porque você crê que Deus te ama, você pode descansar e saber que aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Quando você sabe e crê no amor de Deus, você sabe que tudo que ele falou vai se cumprir. Você sabe que ele vai te proteger, que ele vai te prover, que ele vai cuidar de você. É crendo no amor que você tem convicção disso. Então, você já começa a vida no amor. A vida começa desse ponto. Você precisa entender isso. E Deus te ama. Aí você pode dizer: sim, pastor, mas você não está vendo o que eu estou passando? Sim, mas Deus já providenciou algo para tirar você desse lugar. O problema é que quando você não vê pelos olhos da fé, você está vendo uma realidade natural. E Deus, quando olha para você, não vê você no fracasso, não vê você no problema. Deus vê você assentado. É isso que eu vou ler aqui agora. Versículo 6 diz assim, eu vou correr logo, porque senão eu não vou chegar onde eu quero. Versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou seja, você estava morto, você era um pecador quando ele te amou, você não fez tudo perfeito. Mesmo da forma que você estava, ele já te ama, ele te amava. É por isso que o evangelho não se trata do que você faz ou deixa de fazer. Agora, quando eu recebo o amor dele, quando eu recebo a vida dele, quando eu entendo a nova aliança, eu vou entender que primeiro Deus produz em mim, Deus faz primeiro. E em segundo, agora ele me capacita a andar. Sabe, na nova aliança, tudo que não vem de relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, é obras. E a nova aliança não se concentra em obras. Deus não fez o homem, a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, ele fez o homem para ser seres humanos, não ações humanas. Você nasceu para ser. Então vamos lá. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. A Bíblia diz assim que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Glória a Deus. Nos fez assentar com ele. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre descanso é a nossa posição de descanso. É que Deus nos fez assentar. Observe que até quando você foi levantado, você não foi para esse lugar por méritos. Você não foi para esse lugar em Cristo por obras. Você foi levantado por Ele. Foi Ele que te levou. Foi Ele que te vivificou. Foi Ele que te ressuscitou. É uma obra dEle. É uma ação dEle. O Evangelho é a ação de Deus para com o homem. Aleluia. Então, antes de você aprender, porque as religiões vão dizer o seguinte. Elas vão dizer que você tem que ser santo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a Bíblia, na verdade, está nos ensinando, em Efésios, capítulo 1 e 2, a gente precisa entender que Paulo, quando está falando de Efésios, a primeira coisa que Paulo fez no capítulo 1 e no capítulo 2 foi nos ensinar a nossa posição. Nos ensinar quem nós somos em Cristo. Por que Paulo fez isso? Isso aqui é algo importante para a gente falar para vocês. Por quê? Porque antes de aprender a andar em Cristo, eu preciso aprender a sentar, aprender a descansar. Todo mundo está me ouvindo aqui? Alguém falou que travou? Está funcionando? Eu acho que foi a parte de Saulo. Então vamos lá. Ele nos fez assentar. Posição vem antes da provisão. Tudo que eu recebo de Deus, eu recebo desse lugar de descanso. Eu não recebo fazendo, eu recebo descansando. A nova aliança, ela fala de receber. Não fala de conquista, fala de herança. Adão deixou para nós
uma dívida enorme. O Antigo Testamento é um contrato que dá direito a alguém a ter acesso a uma herança. Só que o Antigo Testamento, ele trouxe só dívida. Adão passou uma dívida para a humanidade, que era impagável. E aí Jesus vem e começa o Novo Testamento, e aí ele começa a nova aliança pagando a dívida e deixando a herança para nós. Sabe? Quando Deus criou o homem, ali fala de muitas coisas para nós. Por exemplo, em Efésios capítulo 1 e 2, porque Paulo, muita gente hoje, quando vai falar de Efésios, já vai para o capítulo 6, que fala sobre a luta, né? Mas aquela luta, aquela batalha espiritual ali, não é uma batalha que a gente vai lutar. Amém? Nós entendemos que Paulo está falando sobre ficar firmes. Só que o evangelho de Efésios é dividido em 3 partes. Deixa eu colocar isso aqui melhor. Efésios é dividido em 3 partes. O capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo mostra a nossa posição, o nosso lugar em Cristo. Capítulo 3 e 4, Paulo agora ensina a gente a andar na nossa posição. Capítulo 5 e 6, Paulo ensina que agora nós vamos permanecer, ficar firmes naquilo que ele já nos fez. Então muita gente hoje fica falando de luta, de batalha espiritual, só que se esquece que tudo que diz respeito à nova aliança, começa a partir do ponto do descanso. Então, antes de aprender a andar na vida com Deus, você vai aprender a descansar. Por isso que Paulo já começou no capítulo 1 e 2, nos ensinando a nossa posição. O que nós somos em Cristo. Descanso vem primeiro. Observa lá na multiplicação dos pães. Eu gosto daquela passagem de João 6, porque ela fala de provisão para os tempos atuais. Da maneira que Deus proveu de forma sobrenaturalmente. E aquela passagem, tanto está em Marcos, nos 4 evangelhos, ela é o único milagre de Jesus que está em todos os evangelhos. É o milagre da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que eles estavam em um lugar deserto, e aí Jesus olha para a multidão e manda os discípulos dar de comer para eles. E eles dizem, não tem como. Havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vamos botar umas 15.000 pessoas ali. E o que é que Jesus diz em João? Jesus, antes... Aí Filipe fala que tem uma criança, um lanche de um garoto. Olha o que Jesus vai usar, um lanche de um garoto. 5 pães e 2 peixinhos. Só temos isso. Mas o que é isso diante dessa situação? Sabe, Deus gosta quando a situação está difícil. Deus gosta quando você não pode mais usar seu braço. Quando os seus recursos acabam, quando suas forças se esgotam, é aí que a graça de Deus começa a operar. Só que ali tem uma revelação incrível. Antes de Deus multiplicar o pão, ele mandou os discípulos, ordenou os discípulos a mandar o povo sentar. Então eles sentaram primeiro. Então a posição de descanso vem antes da provisão. Após terem sentados, se você for ler o Evangelho de João, vai dizer assim, que eles comeram o quanto desejaram. Então, por causa desse lugar de descanso, quando eu sento para descansar na obra consumada de Jesus, o que é que vai acontecer? A provisão será maior do que a necessidade. Só parou a provisão quando eles foram saciados. E mesmo assim, ainda sobrou 12 cestos cheios. Meu Deus. Deixa eu dizer uma verdade hoje em Cristo para vocês. Aleluia. Há uma presença do Espírito Santo tão forte. Pessoas estão sendo tocadas nessa manhã. Ele é Senhor do espaço e do tempo. Não acho que Jesus é limitado pela economia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é a sua necessidade, não é a sua provisão que vai acabar, é a sua necessidade que vai acabar. A provisão de Deus só parou quando a necessidade acabou. Observe que também isso aconteceu lá em 2 de Reis, capítulo 6, quando Eliseu mandou aquela viúva pegar vasos emprestados, porque ela só tinha uma botija de azeite. O azeite só acabou quando as panelas acabaram. Então a provisão não acaba primeiro. O que vai acabar é a sua necessidade. Se prepare para ser suprido por Deus de formas sobrenaturais. Esse é um tempo que Deus, na verdade, está tirando o nosso coração das coisas que são abaláveis. O ano passado, até quando o céu esteve aqui em Recife, Deus usou ele de forma tremenda. E naquela estação ali, Deus falou algo comigo. Ele disse, filho, o que é abalável vai ser abalável, para que o que é inabalável permaneça de pé. E naquela estação eu não entendi o que Deus estava dizendo. Eu achava que dizia respeito só até a minha vida, porque eu estava enfrentando coisas. E eu percebi
que, na verdade, Deus hoje não está preocupado em abrir o mar vermelho. Deus quer abrir o seu entendimento. Deus não está preocupado em realizar um milagre, mas Ele quer colocar a palavra dele em você, porque Ele sabe que quando a verdade do que Ele diz chegar ao teu coração, tudo que está à sua volta vai ser transformado e mudado. Então Deus falou aquilo comigo, e a gente muitas vezes, na verdade, eu tenho percebido que muitas pessoas têm andado confiando em coisas naturais. Quando tem dinheiro na conta, você descansa. E sabe, eu não estou dizendo isso para te condenar, eu estou dizendo isso para te motivar a crer nele. Porque na nova aliança, não há mais nada a fazer, a não ser tudo para crer. Fé não é uma obra, fé é receber, agarrar o que lhe pertence. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nosso coração está apoiado em coisas. E quando as coisas que são abaláveis são abaladas, só vai ficar o que é inabalável. E o mundo está vivendo isso agora, o mundo está abalado, porque a vida daquelas pessoas estão apoiadas em algo abalável, mas a nossa vida está fundamentada, está embasada em algo que é eterno, em algo que não se abala. É por isso que Paulo diz assim, 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, porque tudo que se vê é passageiro, tudo que se vê é momentâneo. Sabe, irmãos, quando a gente quer medir a temperatura, a gente usa um termômetro. Mas o mesmo termômetro que mede a temperatura não é usado para medir pesos. Então a gente precisa aprender a medir o que é temporário e o que é eterno. A fé sempre vai te levar a ver aquilo que é eterno. Deus está nos ensinando a olhar para aquilo que não se vê. Porque existe uma realidade que não se vê com os olhos naturais. Por isso que nós somos chamados para andar pelo que cremos, não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7 diz, andamos por fé e não por vista. Então muitas coisas foram abaladas para ficar o único e verdadeiro fundamento. E ali eu percebi que muitas vezes eu pensava que tinha fé em Jesus, mas o meu coração estava crendo no dinheiro, crendo no descanso, crendo na empresa, crendo em contas. E sabe, estruturas físicas podem mudar, mas essa sua posição em Cristo não muda. E é da sua posição, do lugar de descanso, que todas as coisas à sua volta vão ser transformadas. Por isso que Paulo começa ensinando primeiro a descansar, a sentar. Efésios é dividido em 3 partes. A religião vai dizer para você, você tem que ser santo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você nunca vai poder andar sem aprender a descansar. A religião sempre quer ensinar o homem processos. Sempre está apontando para dizer algo para você. Você tem que fazer, você tem que andar, você tem que se mover. Na verdade, hoje o maior problema do mundo é de crenças. Isso é crença errada. Foi por causa disso que Adão caiu. Foi por causa disso que Adão saiu do seu estado lá, da posição original que Deus o criou. Porque, sabe, o diabo não tem poder algum sobre a minha vida e a tua vida. O diabo não tem poder para fazer nada. O único poder que o diabo tem é de engano. O inimigo, ele vem e ele vai atacar esse lugar de descanso. Ele vai atacar a sua posição. Ele não vai atacar a sua caminhada. É por isso que ele faz com que as pessoas não entendam a nova aliança. E aí muitos ficam pregando sobre o andar, sobre batalha espiritual. Que na verdade ali não é nenhuma batalha. A luta, você nem luta. Você só permanece nele. Você só se veste dele, você só se reveste. Na verdade, nós não lutamos com escudos e com espadas. Nós lutamos se alimentando de Jesus. Um outro dia eu vou entrar nisso aí, que é uma outra coisa. Mas vamos lá. Então, quando o inimigo vem nos atacar, vai atacar a nossa posição. Ele não vai atacar você no lugar da caminhada. Mas ele vai querer que você vá para as obras. Ele vai querer que você vá para as suas ações, para o seu braço. Entenda algo aqui. Isso aqui é muito importante. Por isso que a gente precisa aprender a sentar primeiro. Uma criança, antes de aprender a andar, a primeira coisa que ela aprende é a sentar. Deus quer ensinar para a gente que a primeira coisa, o ponto de partida de tudo é o lugar de descanso. No dia que você recebeu Jesus, você já recebeu vitória. A vida de fé e glória em glória parte do ponto, do lugar onde você já está. Primeiro você é colocado em Cristo. E é isso que garante para você a vitória. Você não fica indo atrás de coisas, você não precisa ir atrás de vitória. Você já está na vitória, e da vitória você parte para a vitória. Mas a religião fica tentando trabalhar na sua mente para você ir atrás de coisas, obter coisas pelo mérito e fazer um monte de coisa para Deus. E aí o homem se vê em suas obras.
Perceba, quando Deus criou Adão, aonde foi que o inimigo atacou Adão? Os dois homens que tinham DNA direto de Deus foram atacados em sua identidade. Adão e Cristo. Olha o que o diabo disse olha o que a serpente disse para o homem no Éden. Não é assim que Deus disse? Deus não quer que você coma, porque se você comer, vai ser igual a Deus. O homem já era. Ele não se tornaria depois, ele já era igual a Deus, como Deus. Gênesis 1:26 disse, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus, quando começou seu ministério, que foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ele também veio, o tentador, e testou Jesus na sua identidade. Ele disse, ei, se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Observe algo aqui. Os dois homens que tinham DNA de Deus foram testados. Tudo que o inimigo quer é levar você a crenças erradas. Se você hoje está preocupado, angustiado e com medo, a primeira coisa que você deve checar é suas crenças. Porque emoções erradas, pensamentos errados vêm de crenças erradas. Uma pessoa vive de maneira errada quando ela crê errado. Então o inimigo vai usar a religião para fazer você crer errado em Deus. Você precisa crer que você já está no descanso. Que você já está em Cristo. Deus criou Adão e colocou ele em um lugar que era suprido de tudo. Deus cria um lugar perfeito e cria o homem perfeito. Deus criou um lugar perfeito, chama-se em Cristo, e colocou você numa condição perfeita de justiça. Você agora é a justiça de Deus em Cristo. Então o inimigo vai trabalhar isso aí. Ele vai vir em nossas mentes para trazer medo, pânico, depressão, tudo isso, fazendo você pensar em algo que não tem nada a ver com a verdade que fala de Jesus. Aí você deve se vestir da verdade. É muito importante entender isso. Parar para analisar isso. Isso que eu estou meditando, isso que eu estou pensando, vem de Deus. Toda vez que você estiver preocupado com algo, cheque sua crença. Em quem eu estou acreditando? Em quem eu tenho crido? Porque primeiro vem crer, depois vem pensar, depois vem sentir. Se eu sinto errado, é porque eu estou crendo errado. Se eu estou pensando errado, é porque eu estou crendo errado. Então, quando o inimigo testou Adão, Adão, na verdade, não tinha revelação do quanto Deus o amava. Porque quando Deus criou Adão, a Bíblia diz que Adão é criado depois de todas as coisas serem criadas. Adão é feito no 6º dia. E no 7º dia Deus descansou. E a Bíblia diz que Deus santificou o 7º dia. A primeira menção de santificação ou de santidade é mencionada em Gênesis capítulo 3, versículo 2. Quando Deus fala que ele santificou o 7º dia. Porque o descanso é santo. Porque o descanso é uma pessoa. Cristo. Só que Deus criou o homem para ser seres humanos, não ações humanas. O primeiro dia de Adão já era um dia de descanso. Quando Adão é criado, o primeiro dia que ele desfruta já é um dia de descanso. Então Adão é criado para desfrutar de tudo que Deus criou e desfrutar do amor de Deus e apreciar toda a obra feita por Deus. Só que ele é testado na sua identidade e ele não tinha revelação do quanto era amado e ele caiu. Jesus é testado na tentação. E o inimigo disse, você é o Filho de Deus. E Jesus disse, ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá, o capítulo 3 de Lucas, um capítulo antes da tentação. O que foi que saiu da boca de Deus? Este é meu Filho amado. O que saiu da boca de Deus é que ele era filho e era amado. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o quanto ele era amado pelo Pai. Ei, as tentações do inimigo não têm força sobre alguém que entende, que tem revelação do amor de Deus por ele. Que entende da sua posição, o lugar que você está em Cristo. Tudo que ele está fazendo contra você vai cair por terra, vai ser como manteiga derretida ao sol, por causa do lugar que você foi colocado. Deus, na verdade, ele não vê você no fracasso, Deus já vê você na vitória. Porque ele vê você assentado com ele em Cristo. É assim que Deus te enxerga. E fé é fazer você enxergar da forma que Deus enxerga. Por isso que na Nova Aliança, Paulo nunca orou para as pessoas ter fé. Paulo orava para que os olhos do entendimento das pessoas se abrissem. Porque no dia que você se enxergar da forma que Deus se enxerga, acabou-se o problema. Como eu vejo Deus e como eu sei que Deus me enxerga, vai fazer com que eu viva dessa maneira. A vida que eu vivo tem a ver com a maneira como eu enxergo a Deus e como eu sei que Deus me enxerga. Aleluia. Mas vamos lá. Então eu estou falando de descanso, tá? Só para a gente não sair aqui. Glória a Deus.
Eu percebo que o diabo sempre vem com sugestões. O diabo não tem poder algum, irmãos. Poder nenhum sobre a vida de um filho de Deus. 1 de Pedro 5:8 diz que ele anda como um leão bramindo. Ele não é leão, procurando quem possa devorar. Ei, você é indevorável. A Bíblia diz que Satanás, o inimigo, o adversário de vossas almas, a Bíblia nem coloca o diabo como inimigo de Deus. Deus não tem adversário. O diabo é adversário da humanidade, não de Deus. A gente precisa entender que existe sofrimento no mundo. Como é que Deus me ama e existe tanto sofrimento no mundo? Porque o mundo, o que está acontecendo no mundo foi consequência do pecado de Adão. O que está acontecendo no mundo não é resultado do que Deus fez. Deus não tem nada a ver com esse vírus. Deus não está causando problemas. Sabe? Mas uma coisa eu quero que você pegue aqui, tá? Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que não foi Deus que mandou, que Deus enviou. Mas sabe de uma coisa? Quando você tem revelação de quem Deus é e do quanto Ele te ama, você vai descansar em meio a tudo isso. Porque ainda que não foi Deus que mandou isso, mas vai cooperar para o teu bem. Deus vai usar o teu favor, porque você tem Ele, você já tem a vitória. Porque você está nele, você já está na vitória. Então tudo isso que vinha, que o inimigo usa como armas, como sugestão, porque lá no Éden, o diabo não tinha poder algum sobre Adão. Então qual foi o poder dele? Sugestão. Ele veio com argumentos, induzindo a mente de Adão, porque ele queria que Adão desse acesso, para que ele tivesse autoridade sobre a vida de Adão e de tudo que Adão tinha. Ele não podia tocar em nada. Se ele tivesse autoridade, por que ele não entrou em um mamute e pisou a cabeça de Adão? Ele veio em uma serpente, de forma sutil e enganosa. O único poder que o diabo tem é de enganar. Então tudo que ele está fazendo agora é usando tudo isso que está lá fora para trazer informações. Ele usa os sentidos. Ele usa aquilo que é visto. Deus não trabalha nos sentidos. Por isso que Deus nos chama a andar por fé. Deus trabalha usando a matéria do invisível. Uau! Mas há uma promessa em Cristo. Jesus disse: ei, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Por que Jesus não completa a frase em João 16:33? E vocês também vão vencer. Porque quando ele diz eu venci, ele está dizendo: ei, o trabalho é meu. A luta é minha. Você só desfruta. Você só recebe. Você fica no descanso. E ele trabalha por você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a nossa postura de fé, na verdade. Aleluia. Eu estou sentindo uma presença de Jesus tão forte aqui, irmãos. Hoje a nossa postura de fé é descanso. Assuma a sua postura de fé nessa manhã. Todo novo desafio que você vai enfrentar é uma nova oportunidade para você descansar na obra consumada de Jesus. Essa é a nossa posição de fé. É isso que nós devemos assumir hoje em Cristo. Aleluia. Tudo que o inimigo está fazendo, Saulo, igreja, é tentando nos levar para nossas obras. Por isso que ele vem com sugestão, mas ele não tem poder algum. Ele é um rato com um megafone. Ele late, ele não é leão. Ele está latindo, dizendo: ei, vai faltar. Ei, você está doente. Ei, não vai receber. Ei, isso. Mas não escute ele não é leão. Aleluia. Eu vou salvar a live aqui agora, amém? E a gente vai entrar de novo para dar continuidade, senão não fica salvo, tá bom? Aleluia. Estamos aqui de volta. Deixa só todo mundo aqui entrar. Aleluia. Deixa eu chamar Saulo de volta aí, Saulo. Agora, Saulo entrou. Todo mundo chegando aí de volta. Irmãos, não vou demorar muito, tá? Carol foi da liberdade, né? Rapaz, Saulo... Eu tô falando, Saulo, sobre que o diabo não tem poder algum, tá? Deixa só entrar todo mundo aí e a gente vai continuar aqui pra gente encerrar. Eu aprendi com meu pai, né? Céu Fernandes aí. Céu, quando vinha pregar na igreja da gente, irmão, sabe? Eu disse a ele que a gente tem que passar a noite todinha. Mas é gostoso demais ouvir de Jesus. Compartilhar de Jesus. Céu, te amo, tá? Vamos lá. Então, eu estava falando para vocês aqui, só parar do ponto aqui, que para a gente assumir nessa estação a postura de fé. Ou seja, entender que cada desafio é uma oportunidade
para a gente descansar no descanso de Deus. Para a gente descansar em Cristo. Então o inimigo vai vir com sugestão, por quê? Porque ele quer nos tirar do descanso. Observe, Adão estava num lugar onde ele era suprido de tudo. Era a posição de justiça de Adão que dava direito a ele a usufruir de toda a obra concluída de Deus. Então o diabo vem com sugestão. E ele vai vir hoje da mesma maneira, com crenças erradas, com pensamentos errados, com sentimentos errados, para você crer da maneira errada em Deus. Então, o que a gente precisa perceber e ficar ligado é nisso aqui. Ele quer que você vá para as suas obras, porque a única maneira de anular a vida do descanso, ou fazer com que o descanso não surta efeito, é Gálatas 5:4, quando Paulo diz, quando você usa da lei, quando você usa do seu esforço próprio para tentar ser abençoado, ser justificado diante de Deus. E nós sabemos que hoje nós não estamos debaixo da dispensação da lei. Nós estamos hoje na dispensação da nova aliança da graça. Amém? Nós não usamos nosso braço, nós não usamos a nossa força, a nossa capacidade humana. Nós confiamos na vida do Espírito. Tanto é que a Bíblia sempre fala da questão do Monte Sião, aponta para Sião. E a descida do Espírito, quando os discípulos estavam no cenáculo, foi no lugar mais alto, e eles estavam no cenáculo, no Monte Sião, no lugar mais alto no Monte Sião. Então o descanso é o lugar mais alto que você pode andar. E quando o inimigo vem com sugestão, é para tirar você desse lugar alto. Por isso que quando Paulo diz que quando você usa o braço, tenta pelas obras da lei se justificar, você cai da graça. Sabe, uma pessoa só cai de um lugar alto. Aleluia. Então ele vai vir querer dizer assim, ó, você tem que ser santo. E ele diz para Adão, seja Deus, seja como ele já era. Você não precisa tentar ser o que você já é. Você não precisa ir para um lugar onde você já está. As pessoas, às vezes, essa semana a pessoa disse a mim, não, pastor, a gente tem que permanecer, a gente tem que ficar nesse lugar em Deus. Eu disse, vem cá, como permanecer no lugar onde eu já estou? Não vou melhorar a frase, eu acho que eu falei errado. Como ir para um lugar? A gente tem que ir para aquele lugar. Como ir para um lugar onde eu já fui colocado? Por isso que Efésios, Paulo já mostra a tua posição e a sua condição em Cristo. E é isso que a gente tem que entender. Você tem que primeiro aprender a descansar, para depois andar. Quando você aprende a descansar, você anda do descanso para frente. Você anda no descanso, você vive a partir do descanso. Você não vai para um lugar de vitória, você já começou no lugar de vitória. Você já está na vitória. Observe João 15, versículo 5. Olha o que Jesus disse. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os galhos, os ramos. E ele diz que todo galho que está ligado a ele dá fruto. Aí ele fala, sem mim nada podeis fazer. Seja sincero, nós estamos em Cristo hoje, irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17 que o que se une ao Senhor é um só com ele, é um só espírito com ele. Só que na tradução original não existe o com. Porque quando eu digo um só com ele, o com dá a ideia de dois. O versículo na tradução original diz assim, o que se une ao Senhor é um só espírito. Deus não vê duas pessoas, Deus só vê um. Por isso que quando Deus olha para você, vê Cristo. E quando Deus quer encontrar você, Ele olha para o lado, Ele olha para Jesus, Ele olha para Cristo. Você está lá. Fé vai fazer você se enxergar, ou você ver as coisas naturais a partir do ponto espiritual, da verdade espiritual, da realidade espiritual. Eu governo a partir do descanso, eu reino a partir do descanso. Eu ando em saúde, paz, alegria, tudo a partir do descanso. E é do descanso que eu vivo a vida. Aleluia! Imagine alguém olhando para a videira e alguém pode dizer, rapaz, que videira rica e que galho pobre. Que videira linda e que galho feio. Não, não pode. A videira é composta por galhos, é uma coisa só. Não tem como separar. A vida que a videira tem, o galho tem. Meu Deus. A vida... Presença de Jesus. O Espírito Santo me comunica aqui agora. Uau, aleluia. Obrigado, Jesus. Que há pessoas recebendo cura agora. Há uma atmosfera, tem uma pessoa que está aqui na live, que essa pessoa estava sentindo uma opressão na mente muito grande. Uma vontade de morrer, uma vontade, sabe, de tirar a própria vida.
Mas quando Jesus é pregado, a paz que excede o entendimento começa a entrar em manifestação. E Deus está trazendo refrigério agora, está arrancando esse sentimento, esse pensamento errado. Uau! Todo jugo de religião é quebrado quando Jesus começa a ser ensinado. Algo está acontecendo agora. O medo começa a desaparecer do teu coração. Começa a render graças na sua casa agora. Há uma atmosfera de milagres. Jesus começa a se manifestar, coisas começam a acontecer. Deus me mostra aqui pessoas sendo tocadas, pessoas que não estavam conseguindo dormir. Inquietação, ansiedade, preocupação. Você não estava conseguindo nem se alimentar direito. Mas agora, ó, o Espírito Santo ele vai na tua mente, ele vai aonde a psicologia não pode ir, onde a medicina não pode ir. Porque a lei do Espírito e da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Há poder de ressurreição dentro de você. Por isso que Paulo nunca orou para as pessoas terem fé na nova aliança. Paulo orava para que os olhos se abrissem. Efésios capítulo 1, quando Paulo ora, ele ora para que os olhos daquelas pessoas se abrissem para enxergar o poder de ressurreição que está aí dentro. Quando você se sente fraco, Deus disse para Paulo, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Ou seja, você é um alvo do amor de Deus. É quando você está esgotado de suas forças. Você está no lugar perfeito para a graça de Deus operar. Para o Espírito Santo agora te encher de graça. Aleluia! Eu estou tentando ensinar, mas... começa a fluir como um rio. Deixa fluir. Deixa eu liberar algo aqui. Não tem como a videira ser saudável e os galhos serem doentes. Não tem como a videira ser rica e os galhos serem pobres. Não tem como a videira ser perdoada e os galhos serem pecadores. Não tem como. Você é um só com ele. Continua tocando aí, Saulo. Não espere sentir para poder entender que você já está nesse lugar de descanso. Porque muitas pessoas, elas querem andar em fé olhando para si mesmas. Olhando para a sua condição. Não é aí que você... Sabe, o homem só passou a andar pelos sentidos quando ele se alimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão estava no lugar provido de tudo. Um lugar onde tudo pertencia a ele. E o primeiro dia de vida dele já é no dia do descanso. Ele já desfruta de um dia de descanso, do descanso de Deus, de toda a obra consumada. Aleluias, aleluias. Agora, então, como é que a gente restringe a vida da videira? Isso aqui é algo importante para a gente falar. Se eu já estou nessa posição, se eu já estou nesse lugar em Cristo, como é que a gente restringe o fluxo? Quando você tenta viver a vida sozinho. Quando você tenta viver por suas obras. Paulo diz que Cristo se torna sem efeito, Gálatas 5:4. Quando você tenta viver pelas suas próprias obras de justiça. E aí é onde entra uma chave. Por que Satanás vem com engano? Porque Satanás fica procurando pessoas para devorar. E como eu falei lá na primeira live, Deus não tem adversários. Deus não tem inimigos. 1 de Pedro 5:8, Pedro fala que Satanás é adversário da humanidade, não de Deus. Tanto é que quando ele foi ser expulso do céu, Deus nem lutou com ele, Deus mandou Miguel. Deus não tem ninguém como inimigo, como adversário. Meu Deus. Por isso que Paulo, recebendo revelação disso aos Romanos 8:31, ele diz, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós. Só que agora Deus não é só por você. Ele está em você. Você está diante de uma obra consumada. Só sobrou para você descanso. Deus preparou tudo, aprontou tudo. Por isso que a nova aliança, Deus diz assim, eu escreverei, eu falei, eu ensinarei a Deus fazendo tudo. E é por isso que no descanso você é dirigido pelo Espírito. Observe, quando a Bíblia aponta para o descanso no Antigo Testamento, ele fala da terra prometida. Por quê? Sabe, as pessoas pensam que descansar é ficar em um lugar, deitado numa rede, deitado em uma cama.
E pensa também que descanso é inatividade espiritual. Não, não. O descanso não é um lugar de inatividade espiritual. O descanso não é um lugar onde você fica sentado numa rede, até porque a figura do descanso é a terra prometida. Deus tirou o povo do Egito, que Egito significa duplo aperto, e duplo estresse, e levou eles para uma terra que manava leite e mel, uma terra de abundância. Todo lugar que Deus nos leva sempre é para um lugar amplo, espaçoso e abundante. Sim, pastor, mas Deus falou comigo e eu não percebo a minha volta que eu estou indo para um lugar grande. É aqui onde entra algo. Os caminhos de Deus não podem ser vistos pelos olhos humanos. Toda vez que Deus te dá uma direção, Deus está te levando para um lugar maior e um lugar melhor. Aleluia. Então, voltando ao assunto do descanso, que eu não quero sair, o que é que a Bíblia diz? Que lá na terra de Canaã haviam batalhas, haviam lutas. Então, no descanso vai haver desafio. Você está em Cristo, nesse lugar de descanso. Por isso que Canaã não é uma figura do céu. No céu não vai haver luta, no céu não vai haver batalha, desafio, problemas. Mas o povo de Deus, mesmo em Canaã, houve batalhas e problemas. Só que a gente precisa entender isso. Quando eles estavam em Canaã, é do descanso que eles iam enfrentar os problemas. É do descanso que eles partiam para enfrentar as dificuldades. Ou seja, o descanso não é um lugar onde eu fico deitado numa rede, mas é um lugar onde o problema está à minha volta, mas o problema não me atinge. Ou seja, por fora está um turbilhão, mas por dentro eu tenho paz, eu tenho alegria. Aquilo não rouba meu sono, aquilo não rouba. E no descanso, Deus vai me dar direção. Deus vai me dar ideias, estratégias, até para fluir em meio àquelas situações. Então, todos os argumentos do inimigo é para você usar seu braço, para você sair desse lugar. Adão, enquanto estava no Éden, ele desfrutava de tudo. Então, o que é que o inimigo fez? Fez ele se alimentar de algo que ia privar ele daquele lugar. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma figura da lei de Moisés. Por que o inimigo quer que as igrejas preguem lei? Porque a lei vai fazer você ficar consciente de você, consciente do natural, consciente de suas obras. E quando você está consciente de você, por isso que na lei não tem fé. Na lei era exigido do homem só obediência. Se você pegar Deuteronômio 28, você vai ver Deus dizendo a Moisés, se vocês obedecerem, havia uma condição. Se primeiro obedecer, na nova aliança, Deus não nos abençoa por causa da nossa obediência. Na verdade, todas as riquezas da graça, nós desfrutamos das riquezas de Deus à custa de Cristo. Na nova aliança, nós desfrutamos das riquezas de Deus à custa de Cristo, da obediência de Cristo. Então, nós somos abençoados por causa de Jesus, por causa da obediência dele, não é pelo que fazemos. Então, em Cristo, Deus já nos colocou nessa posição, nesse lugar. Aleluia. Então, por que Deus quer que eu entenda isso? Porque Deus quer que o seu povo ande a partir desse lugar. Viva a partir desse lugar. Adão, o que ia restringir Adão de viver no Éden, o lugar onde ele foi colocado, que era suprido de tudo, ou seja, deixa eu melhorar aqui o entendimento. O que ia fazer Adão se privar do lugar que ele estava e dava direito a ele a desfrutar de tudo que foi concluído por Deus? Você viva a partir do descanso ou não. Porque eu devo me alimentar da palavra de Cristo? Porque eu devo me alimentar de Jesus? Porque quando eu me alimento de Jesus, eu alinho minha alma. E isso é importante entender. Então, a sugestão é para tirar você do descanso. É para você andar a partir de um lugar que não é o descanso de Deus. E aí, quando você vai para as suas obras, Cristo se torna sem efeito. Quando você se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ficar privado desse lugar onde tudo já está provido e suprido. Você já está em Cristo, você não perde sua salvação, porém Cristo se torna sem efeito, ou seja, os efeitos, porque tudo que eu recebo de Deus vem da posição que Ele me colocou. Eu recebo saúde, paz, alegria, tudo a partir do lugar que Ele me colocou. Por isso que Ele te colocou em Cristo. Aleluia. Então vamos lá. Só que Deus me fez ontem à noite,
Eu estava meditando na palavra e ele falou assim para mim: compare com aquilo que Deus faz. Nada do que o inimigo faça se compara com aquilo que Deus faz. Eu acho que está travando aqui para a sala. Está fluindo? Vamos lá. Então, Deus coloca o homem no jardim, e aí vem o diabo com sugestão. E o homem sai daquele lugar. O homem sai do jardim. Na nova aliança, Deus faz algo muito maior. Deus agora não coloca o homem em um lugar, Deus coloca o lugar dentro do homem. Deus agora colocou você em Cristo. Não é mais um ambiente físico. Você foi colocado nos lugares celestiais, o céu veio para dentro de você. E o que é interessante é que quando o homem é criado, Deus cria ele, um homem perfeito, em um lugar perfeito. Só que esse homem perfeito é colocado em um lugar perfeito. E agora, isso aponta para uma realidade em Cristo. Nós fomos feitos perfeitos em Cristo. E nós estamos em um lugar que é perfeito, estamos em Cristo. O lugar, e nós somos perfeitos. Por exemplo, se você observar, em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se alguém está em Cristo, é a nossa posição de justiça. Se alguém está em Cristo, nova criatura é a nossa condição de justiça. E tudo que o inimigo faz, Deus faz algo maior. No Éden, Adão, ele tinha uma posição de justiça, onde ele usufruía de toda a vida de Deus. Na nova aliança em Cristo, nós não só temos uma posição de justiça, nós temos também uma condição de justiça. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, sua condição é onde você recebe tudo de Deus. Mas a graça, o evangelho, não para aí. Se alguém está em Cristo, posição vem antes, e agora vem sua condição. Porque na minha posição eu recebo toda a vida de Deus, mas na minha condição de justiça eu manifesto Deus. Meu Deus. Posição faz você receber tudo. Tudo que Jesus fez. Mas a sua condição manifesta a Deus. E Adão não manifestava a Deus no Éden. Adão, ele tinha uma posição de justiça onde ele usufruía. Por isso que Jesus disse assim: eu vim buscar o que se havia perdido. Jesus não disse: eu vim buscar quem se perdeu. Ele disse: eu vim buscar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido? A posição de justiça do homem. Então ele traz o homem para a posição original. É por isso que Jesus não morreu para me levar só para o céu. Ele morreu para me levar para o Pai. Aleluia. Isso é tão importante entender sobre o lugar de descanso, sobre esse lugar que nós estamos. Só que 2 Coríntios 5,17 não para só se alguém está em Cristo. O lugar de posição é a minha condição de justiça. Mas ele diz: tudo que era velho passou, ou seja, tudo aquilo que Adão trouxe para mim passou, todas as consequências do pecado, tudo aquilo que veio de Adão passou. E ele diz: e esse que se fez agora uma nova realidade de vida. Ou seja, a minha posição de justiça e a minha condição de justiça me dá acesso a viver essa nova realidade em Cristo, a viver toda a realidade de Deus para mim. Existe uma nova realidade, por isso nós não podemos se mover por aquilo que estamos vendo. A nossa condição de justiça, a nossa posição de justiça vai fazer você viver agora a sua nova realidade. Ei, por isso que nós não andamos mais pelo que vemos, andamos por fé. Aleluia. Você não é mais o que sua mãe gerou. Você agora é resultado de uma nova criação. Você tem uma nova realidade de vida. Então pare de olhar para você mesmo. Pare de olhar para as circunstâncias à sua volta e comece a olhar para Jesus. A olhar para o que foi feito através de Jesus por você. E é isso que vai fazer seu coração descansar. Pastor, como é que eu faço para descansar nesse lugar em Deus? Você só precisa se concentrar em Jesus. Se concentrar no amor dele por você. Se concentrar na vida dele por você. Só isso. Então, tudo que Deus faz é sempre maior. Observa algo. Tudo que o inimigo está fazendo aí, que essas coisas que estão acontecendo com a humanidade não vêm de Deus. Doença não vem de Deus. Problema não vem de Deus. Mas Deus sempre está fazendo algo maior. Por trás dos cenários, Deus trabalha no invisível. Nós temos agora uma posição de justiça, uma condição de justiça e uma nova realidade. E vivemos a partir agora dessa nova realidade em Cristo. Uau!
Fé não é negar uma situação ou fingir que nada está acontecendo. Fé é reconhecer que a realidade de Deus é a verdadeira realidade. Mesmo quando isso não é, isso não pode ser visto no momento que você está vivendo agora. A fé lida com o invisível. Por isso que nós não devemos colocar o nosso coração, no nosso entendimento. Provérbios 3:5 diz que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, na sua razão. Aleluia. Tudo que está à sua volta é tentando tirar você desse lugar. Uau! Sinto uma presença do Espírito Santo tão forte nesta manhã. Tão forte, tão forte. O Espírito Santo me lembrou aqui, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tira eles de um duplo aperto e leva para uma terra de abundância. Essa realidade em Cristo, tudo aquilo que Deus está falando conosco agora, é aquilo que eu devo focar. Por exemplo, quando em Gênesis 26, Isaac ia para o Egito porque havia fome, eu estava meditando esses dias e estudando sobre isso, e o Espírito Santo começou a falar comigo, estudo sobre os tempos de crise que a Bíblia relata. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, e nós vemos a provisão de Deus sempre abundante. A provisão de Deus sempre maior do que as necessidades. Só que a provisão não vem antes da posição. E o que me chama a atenção é que quando Deus falou com Isaac, a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Abraão passou um período de seca. E aí ele desce para o Egito. Só que Isaac ia fazer a mesma coisa. Ele estava em Gerar, na terra dos filisteus. E em Gênesis capítulo 26, Deus falou com Isaac dizendo, não desça para o Egito. Fique no lugar que eu vou te mostrar. E o que é incrível, que naquela época, as pessoas viviam, né, com seus rebanhos, com suas famílias. O lugar que eles viviam dependiam de água, suas plantações dependiam de água. E no período de seca, era de costume esses povos viajarem para outros lugares onde havia água, onde havia provisão abundante. Então, quando Isaac decide ir para o Egito, é porque ele estava num lugar que era muito seco. Um lugar que não tinha água, que não tinha provisão. Como é que a família dele, os rebanhos deles iam se alimentar? Então, naturalmente, Isaac estava descendo, andando no natural, vivendo uma vida do natural. Ele ia para o Egito. O Egito tinha o rio Nilo, era uma fonte de água, onde as pessoas faziam plantações enormes à beira do rio. Então, quando Isaac vai descendo para o Egito, a Bíblia diz que Deus fala com Isaac e diz assim, não desça para o Egito. Fica no lugar que eu vou te mostrar. Perceba algo. As direções de Deus sempre vai nos colocar em lugares altos. Sempre vai nos levar em lugares altos. E Deus sempre vai falar conosco a partir do descanso. A partir desse lugar onde nós estamos descansando nele. Então, Deus não permite que Isaac saia para o Egito. Só que Isaac fica numa terra que aparentemente, aos olhos naturais, não havia nada, não havia recursos. Só havia escassez, fome, crise. É por isso que eu volto a falar, nós não podemos ser guiados de acordo com o sistema do mundo, de acordo com o governo do mundo. A solução não está no governo do Brasil. A solução está no governo celestial, no reino de Deus, na justiça de Deus. Por isso que Jesus nos ensina a buscar o reino e a sua justiça. Ali não se trata de fazer coisas, mas de compreender, entender como o dom da justiça de Deus funciona. Porque o evangelho é uma revelação da justiça de Deus. Se você pegar Romanos 1:17, Paulo diz que no evangelho se revela a justiça. O evangelho é a revelação da justiça. E é a revelação da justiça que faz você viver pela fé. Quando você entende a justiça, agora você vive pela fé. E o que desbloqueia ou manifesta as bênçãos desse lugar, da posição que eu estou em Cristo, é o entendimento da justiça, a revelação da justiça. Vai fazer você agarrar, pegar tudo que já foi conquistado para você. Por isso que Paulo fala que eu não tenho vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe, o poder está no evangelho, o poder não está nas 8 horas de oração que nós oramos. O poder não está no jejum. A oração, ela tem o seu lugar, o jejum tem o seu lugar. Sabe, o nosso relacionamento com Deus, ele é importantíssimo. Mas o poder está no evangelho. E o poder do evangelho é uma revelação da justiça. Por isso que o viver pela fé vem crendo que você é justo. Você recebe as bênçãos ou manifesta as bênçãos crendo que você é a justiça de Deus. Então, descer para o Egito, voltando ali para Isaac, significa sair do sistema de Deus e descer para o sistema humano, o sistema do mundo. Sabe, toda vez que você vai para o sistema do mundo, você está descendo do sistema de Deus. Você está caindo de um lugar alto. E isso fala de algo para nós.
Toda vez que você está na graça, no sistema de Deus, você está no lugar alto. E quando você usa seu braço, você cai da graça. Você vai para um lugar baixo. Deus disse para Isaac, não desça para o Egito. Só que eu fui estudar a palavra Gerar, que é a cidade, o país que ele ficou, né, o lugar que ele ficou, que era a terra dos filisteus. Gerar também significa círculos. Parecia que Isaac ia dar volta em círculos. Mas as direções de Deus sempre vão nos levar para um lugar maior, para um lugar mais espaçoso. Essa semana eu estava estudando sobre as 3 câmaras que foram feitas no Templo de Salomão. Quando, em 1 de Reis, capítulo 6, Salomão foi construir o templo, Deus deu instruções específicas. E ele orientou Salomão a construir 3 salas, que são chamadas de câmaras. Essas salas, uma ficava no primeiro andar, a outra ficava no segundo andar e a outra ficava no terceiro andar. A primeira sala tinha 5 côvados de largura. A segunda sala tinha 6 côvados de largura. E a terceira sala tinha 7 côvados de largura. Só que Deus disse a Salomão que construísse uma escada do primeiro andar para o segundo e do segundo para o terceiro. Do segundo para o terceiro. E essa escada teria que ser feita em círculos, em caracol. Essa escada é chamada de escadas sinuosas. Escadas em círculos. Porque se ele manda fazer uma escada reta, ia ficar muito alto. E também ia ocupar muito espaço. E se você vai subir, né, a um lugar como esse, numa escada reta, você até quando olha para cima já se cansa. Então, às vezes, essa escada, na verdade, ela é uma tipologia. Ela aponta para uma realidade em Cristo. Que os caminhos de Deus, muitas vezes, para nossas vidas, são como escadas sinuosas. Quando você está subindo uma escada desse formato, você, quando vai chegando numa curva, você não vê o fim. Você não vê lá em cima. Você não vê nenhum degrau à frente. Muitas vezes Deus está falando com a gente e a gente não está vendo nada à nossa volta. Mas uma coisa Deus quer nessa manhã que você tenha certeza que tudo que Deus fala com você é sempre para te levar para um lugar maior e lugar melhor. Ainda que você não veja, ainda que você não entenda o que Deus está fazendo. Que na verdade fé não se explica, fé se aplica. Não queira tentar entender, não coloque Deus numa caixa. Só creia que Deus está te levando para um lugar maior. Creia que aquilo que Deus falou para você, Isaac ia descer para o Egito, então Deus disse, ei, fica no lugar que eu te disser, fica com aquilo que Deus falou para você. Não seja guiado por resultados naturais, não seja guiado por condição humana, não seja guiado de como está a economia, porque Deus não opera de acordo com o sistema do mundo. Deus opera de acordo com riquezas da graça, riquezas. Aleluia. Isso é incrível, porque eu fui ver essa palavra escadas sinuosas no Antigo Testamento, e eu achei no Salmo 23, no versículo 3, quando a Bíblia diz que o Senhor nos leva por caminhos de justiça, a palavra caminhos ali também é a mesma palavra em hebraico, escadas sinuosas. Os caminhos de Deus, sempre a gente não vê, por exemplo, se um pastor, se você pegar o Salmo 23 e querer entender como o pastor conduz as ovelhas, se você parar para analisar, quando o pastor vai subir uma colina, uma montanha, ele não sobe ela em linha reta. Por quê? Porque se ele subir, as ovelhas vão se cansar, o lugar vai ficar alto demais, então ele sobe em círculos. Porque sempre que você anda em círculos, dá a ideia de um terreno plano e ele sempre aproveita do espaço à volta, daquilo que está à volta. Então as ovelhas passam, além de subir, não se cansando, elas desfrutam do ambiente a qual o pastor está conduzindo elas. Então essas escadas sinuosas falam de direções, fala de caminhos de Deus. E os caminhos de Deus sempre são mais altos do que os nossos. Sabe, toda sugestão do inimigo é para a gente descer para o Egito. A palavra Egito no hebraico significa Mans Raim, que significa lugar apertado, ou duplo estresse, duplo aperto, ou angústia, lugar angustiado. Olha, Deus não quer que você desça para esse lugar de estresse e de duplo aperto. Deus não quer que você restrinja a seiva da videira, porque a única coisa que faz com que a videira não flua, a vida da videira não flua para os galhos, é quando você tenta viver a vida sozinho, tentar realizar coisas ou conquistar coisas sozinho sem Ele. Por isso que Ele diz, sem mim você não pode fazer nada. Você depende dEle para tudo, você depende da vida do descanso para tudo. Então entenda algo, sob a vontade de Deus, Deus nunca vai te levar para um lugar onde a graça dEle não pode te manter. E eu percebo, Saulo, que muitas vezes Deus nos leva a lugares
que esses lugares, esses caminhos esgotam a nossa justiça, a nossa força. Observe algo, quando Deus tira o povo do Egito, qual foi o caminho que Deus leva o povo? Deserto, Mar Vermelho. Diante do mar, sabe, a força deles, a capacidade deles não podia fazer nada. Eles tinham o mar à frente, montanhas do lado e Faraó vindo atrás. Eles pareciam que estavam no lugar encurralados, pareciam que eles estavam no lugar onde não tinha saída. Ei, é esse lugar que Deus gosta. Porque, sabe, enquanto a gente pode fazer, enquanto a gente pode operar, a gente está usando nosso braço. Mas quando você chega ao fim da sua força, quando você chega ao fim dos seus recursos, é aí que a graça de Deus começa a operar. É aí que o poder de Deus começa a operar. Então, quando você se vê em uma situação difícil, não é para você dizer, agora não tem mais jeito, sabe, agora não há mais o que fazer. Você tem que conservar uma atitude de dizer, agora eu vou ficar feliz. Porque agora é Deus que faz, é Deus que opera. E aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Para Deus nada é impossível. Deus quer que você abra mão da sua justiça. Deus quer que você abra mão do seu braço. Pare de ser guiado por resultados naturais. Pare de ser guiado por aquilo que você está vendo. Toda vez que Deus te dá uma direção, Ele te leva para algo maior. Sim, pastor, mas Deus falou comigo e a situação até piorou. Por isso que Deus falou com você. Porque Deus já via lá na frente, Ele sabia que a situação ia piorar. Subindo nessas escadas sinuosas, porque a primeira câmara tinha 5 côvados de altura. A segunda 6 e a terceira 7. Então, à medida que você ia subindo essas escadas, você sempre ia subindo para um lugar mais espaçoso. Observa Isaac. Isaac fica em Gerar, no lugar de crise, no lugar de fome, no lugar onde havia seca. E a Bíblia diz que ele colheu a maior colheita da vida dele. Ele plantou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E não para só aí. Aonde Isaac colocava a mão, nascia fontes, águas brotavam. E aí o inimigo começou a perseguir ele. Abimeleque começou a se levantar contra ele. Só que Isaac sabia que tudo que ele tinha não tinha porque ele merecia. Ele tinha porque ele herdou do seu pai. Era a sua posição de filho que dava direito a herdar todas as promessas que foram feitas a Abraão. Então tudo que Isaac tinha era herança. E para onde ele ia, a herança ia junto. As pessoas brigavam por poços. Isaac nem contendia. Ele saía e deixava aquilo para lá. Porque ele sabia que não são lugares que podiam lhe abençoar. Mas era o Senhor com ele que lhe abençoava. Deixa eu te dizer, a bênção não está em lugares. Você é abençoado. Você se tornou o recipiente da bênção, mas não para parar em você. A bênção não para em você. E a Bíblia diz que onde foi que Isaac parou? Em Reobote. Ele enfrentou vários desafios, porque quando Deus fala com a gente, quando Deus nos dá uma direção, não quer dizer que não vai ter desafios. Não quer dizer, Saulo, que não vai haver problemas. Não quer dizer que não vai haver situações difíceis. Deus nunca prometeu que a gente não ia passar por problemas. Mas ele disse uma coisa, e eu quero ir até para mais perto aqui da tela para falar para você. Ele disse, eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Sabe o que é que ele fala em Isaías 49, 15? Ele diz, pode uma mãe se esquecer do seu filho, que amamente que cria. Eu, porém, nunca me esquecerei de você. Se você parar para analisar, é impossível, aos olhos naturais, uma mãe se esquecer do filho que amamente cria. Por quê? Porque quando a mãe deixa de amamentar, seus seios, eles vão se encher de leite e ela vai sentir dores. E uma criança, quando não amamenta, ela chora porque ela está com fome. Então, aos olhos naturais, isso é impossível de acontecer. Mas ainda que aconteça, Deus disse, eu nunca te deixarei. Em Hebreus 13:5 ele diz, nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Eu fui ver a tradução para nunca. Nunca é nunca. Deus nunca te deixa, Deus nunca te abandona. O fato de você estar passando por desafios não anula o poder de Deus, mas ter revelação do descanso, ter revelação do que Deus fez em Cristo, quando eu estou passando por algo, me faz desfrutar dele em meio à situação. Paulo entendia tanto o que Deus fez por ele, entendia tanto do amor de Deus, que Paulo fala que ele agora teria prazer nas fraquezas. Paulo fala, olha, eu me gloriarei nas tribulações. Como pode isso? Eu vejo as pessoas se gloriando na vitória, se gloriando com conquistas. Paulo disse, eu vou ter prazer nas fraquezas, porque Paulo sabia que esses momentos difíceis e impossíveis reduziam a força dele a nada. Reduzia o natural a nada. E sabe quando você pensa que está fraco, é que você é forte. É nesse lugar de impossibilidade que Deus começa a agir e operar. E quando você tem uma revelação do que ele fez em Cristo, você não vai ficar desesperado.
Você não vai ficar desesperançado, você não vai ficar com medo, pelo contrário. É no momento do problema que você se alimenta de Jesus. Como falei aqui no início, nós não lutamos com escudo e com espadas. Nós lutamos se alimentando dele, se alimentando da vida dele. Aleluia. Você desfruta dele em meio ao problema. Eu estava meditando nisso hoje de manhã e algo subiu ao meu coração no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 8. Só para a gente encerrar e Saulo entrar, né? Porque eu já vou mais meia hora aqui falando. Eu só ia falar um pouco. Uau, aleluia. Em Êxodo 17, versículo 8. Glória a Deus. Algo veio ao meu coração aqui. Eu não vou ler Êxodo mais. Saulo vai começar a cantar uma música aí, mas eu quero liberar algo para vocês. Se concentre naquilo que Deus está dizendo para você. Deus está trabalhando por trás das cenas. Observe, quando o povo de Deus estava no Egito, aprisionado, escravizado, ninguém via, ninguém percebia, mas Deus já tinha criado um plano. E a Bíblia diz que Deus agora fazia nascer Moisés, e ninguém sabia. E aí o inimigo percebeu que Moisés estava nascendo, e o que é que ele fez? Destruiu o faraó. Os magos de faraó falaram sobre o nascimento de Moisés. E o que é que faraó fez? Eu vou acabar com o plano de Deus. Faraó é uma figura do inimigo. O diabo disse, rapaz, eu vou acabar com o plano de Deus. Ele não pode fazer nada. Ele não pode intervir os planos de Deus na sua vida. Por isso que você deve descansar no amor de Deus. E aí o que é que Deus faz? Os inimigos que queriam matar Moisés, Deus faz eles criarem Moisés. Para lá. Quem queria matar Moisés? Faraó. Agora eu pergunto para vocês, quem criou Moisés? Ei, não quero entender como Deus está fazendo, eu só sei que Deus está fazendo. Eu me acordei de manhã e a frase que veio ao meu coração foi, não espere uma chuva. Se você estava esperando uma chuva, desarme o seu guarda-chuva. Porque Deus está mandando uma inundação de favor. Não vai vir uma chuva. É um estouro. A palavra que veio ao meu coração é que, sabe, as pessoas que estão agarradas agora no que é abalável vão se abalar com o mundo. Mas as pessoas que, como Isaac, não desceram para o Egito, para o sistema do mundo, mas estão confiando naquilo que Deus disse e operam, entendem sua posição de justiça, sua posição em Cristo, seu lugar de descanso, essas pessoas vão experimentar do que o povo de Deus experimentou ali no deserto. Uma multiplicação extraordinária. Uma provisão extraordinária. Provisões de formas sobrenaturais. Não é a sua provisão que vai acabar, meu irmão. É a sua necessidade. As provisões de Deus são maiores do que a sua necessidade. Se prepare para isso. E Deus gosta quando a coisa fica impossível. Deus gosta quando a coisa fica difícil. Por quê? Se você pegar o milagre da multiplicação, você vai perceber que houve 2 milagres da multiplicação. O primeiro foi o milagre, você vai encontrar ele em Marcos, né? Marcos capítulo de número 6, mas em Marcos capítulo 8 fala do segundo milagre, Saulo. E o segundo milagre tinha 4.000 homens. Só que o primeiro milagre da multiplicação, o número de pessoas era maior, mas os recursos eram menores. Então, tinha 5.000 homens e tinha 5 pães e 2 peixes. No segundo milagre da multiplicação, tinha 4.000 homens. E a Bíblia diz que tinha 7 pães e alguns peixes. Então, o número de pessoas era menor, mas os recursos eram maiores. No natural, era para haver mais, era para sobrar mais, multiplicar mais, no segundo milagre da multiplicação, onde só havia 4.000 homens. Então, pega aqui comigo, 4.000 homens, 7 pães e alguns peixes. O primeiro milagre, 5.000 homens, 5 pães e só 2 peixes. Aonde foi que sobrou mais? Meu Deus. Aonde foi que sobrou mais? No primeiro ou no segundo? Isso fala de uma realidade das riquezas da graça de Deus. A gente precisa entender que quanto maior for o desafio, quanto maior for o problema, mais graça de Deus vai se manifestar em meio a tudo isso. Esse é o ano, esse é o momento da graça de Deus operar. Da manifestação do favor de Deus. Não desça para o sistema do Egito, não vá para o duplo aperto.
Você está em Cristo, você está na videira e recebe da vida da videira. Você não vai restringir o fluxo. Deus não tem problema em alguém trabalhar. O problema é o estresse. O problema é o estresse e o trabalho doloso, árduo. Então o que é que Deus quer que eu e você entenda? Que no primeiro milagre, no segundo milagre, o segundo milagre tinha mais recursos. A Bíblia diz que sobraram só 7 cestos pequenos cheios. Mas no primeiro milagre, onde havia a impossibilidade maior e menos recursos, onde havia mais homens, mais gente e menos recursos, a Bíblia diz que eles comeram tanto que queriam, porque sentaram primeiro. Deus fez o povo se sentar primeiro. Você só desfruta da provisão quando entende sua posição, você está sentado. E segundo, a Bíblia diz que eles comeram o tanto desejaram. Ei, você vai comer o quanto desejar, até saciar toda a sua necessidade. A provisão não vai acabar. Só que Deus agora não vai enviar chuva, é uma inundação. É algo tão grande que vai arrastar tudo que tiver à sua volta. Esse milagre fala da provisão abundante para os dias atuais. Ei, não se concentre nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Se concentre naquilo que Deus te tornou em Cristo. E você vai experimentar não só dias de favor, mas uma inundação de favor. A vida do estouro de Deus. É isso que eu estou crendo. É algo tão extraordinário. É algo do tamanho de Deus. É riquezas da graça. Paulo começa em Efésios 1, 7, dizendo que, falando de riquezas da graça, mas à medida que ele caminha com Deus, seu coração se empolga tanto, que em Efésios 2, 7, ele fala da suprema riqueza da graça. Ei, Deus não é pobre em graça. Deus não é pobre em graça. Isso. É riquezas da graça. É você, sabe que Deus é rico em graça. Sabe que Deus nunca vai ficar pobre. Sabe que a economia do Brasil não esgota o favor de Deus. Sua situação atual não esgota o favor de Deus. Não esgota a vida de Deus. Não esgota as riquezas de Deus. Pelo contrário, quando você se encontra em um lugar impossível, é aí que o favor opera. É aí que você deve olhar para Jesus e esperar o favor de Deus. Porque quando você pensa que está fraco, aí é que você é forte. Saulo, seja guiado. Eu de manhã, quando estava tendo comunhão, meu momento de comunhão, Saulo, uma música subiu no meu coração. Eu queria pedir, se for possível, você cantar Oceanos. Sim, sim. Vamos lá, então. E eu sei que não acabou, você que está aqui com a gente, sabe, o Espírito Santo comunicou algo ao meu coração. Que eu parasse de ensinar, parasse de pregar. Porque Ele quer fazer algo agora, fluir sobre a tua vida. E aí na sua casa, eu pediria que você aumentasse o som do louvor. Aonde você estiver agora. Levantar suas mãos para cima e começasse a render graças. Há uma atmosfera de milagres. Você está em Sião, você está no descanso. Meu Deus. Confia. Churabacatalabaxi. Teu nome clamarei. Saiba da graça. Se majestes somente descansa, pois eu e tu és meu Deus. Declare sua graça cobre os meus temores. Sua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Aonde você estiver agora em casa, pare tudo. Pelo medo. Salmo 46, ele disse: ei, fique quieto em saber que eu sou Deus. Comece a adorar, comece a contemplar Jesus. Comece a se concentrar nele adorando. Aumente o som do louvor. O Espírito Santo me comunica aqui, sabe aonde você está. O Deus que não é limitado pelo espaço, nem pelo tempo. Ele está operando agora. Ele está manifestando o favor. E o padrão de favor de Deus não é só riquezas de graça, mas são
supremas riquezas da graça, abundância. À medida que você caminha no favor, você vai entrar em mais favor. Você vai ver mais favor. Quanto mais você recebe da graça, mais graça se manifesta. Sobrará, não vai faltar. Sobrará. A ordem de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus é sobrará. Sobrou 12 cestos cheios. Todo mundo saciado, ainda sobrou 12 cestos cheios. Ele tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Vai sobrar, essa é a palavra dessa manhã. Sobrará. Nunca coloque o padrão da graça de Deus ao padrão do mundo. Ninguém nessa terra, por mais que seja rico, se compara com o padrão de riqueza de Deus. Nenhuma empresa, nenhum banco se compara, se iguala com o padrão da graça e da riqueza de Deus. Quando nós falamos de riquezas de Deus, pode elevar o padrão. Você vai desfrutar das riquezas de Deus à custa de Cristo. Isso é graça. Aleluia. Fique nesse lugar que Deus te chamou. Deus nunca vai te levar a um lugar onde a graça dele não pode te manter. Descansa, só se concentra nele. O evangelho fala de receber e não de fazer. Faça feito Maria, se alimente. Meu Deus. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Ele guia você sobre as águas. Guia-me, entendi. Oh, Espírito Santo. Renda graças a Ele. Águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Enquanto estávamos aqui adorando, veio uma palavra no meu coração que Deus está fazendo você andar por cima de águas que afundaram. Aleluia. Você. As mesmas águas que afundaram Pedro foi a mesma água que Jesus fez Pedro andar sobre elas. Na sua capacidade, na sua habilidade, o seu poder, a sua força, o seu braço não pode sustentar o sucesso, não pode sustentar você sobre as águas, mas existe uma força, um poder que quando você depende dele, e quando você confia nele, você tira os seus olhos de você e olha para Jesus. Ei, você não afunda mais. E eu quero declarar que as águas que frustraram você, Deus vai fazer você andar por cima de águas que frustraram você. Meu Deus. Águas e frustrações. Áreas que frustraram você. Coisas que deu errado na sua vida. Deus vai fazer agora você caminhar sobre favor. Porque agora não vai frustrar mais você. Agora você não vai mais afundar. As águas que frustraram você, Deus vai fazer você andar novamente sobre ela. Só que dessa vez não vai afundar você. Porque a força que levanta você é maior do que a força que faz com que você afunde. A força do favor de Deus é maior do que a força das águas para te afundar. A força que te eleva é maior do que a força que te puxa para baixo. Meu Deus. Ei, é o favor que Aleluia. você para cima. É o favor elevando a sua vida onde você está. Não. O poder que te puxa para baixo não é maior do que o favor que te puxa para cima das águas. Ei, parecia um bom dia, um tempo muito ruim para Pedro afundar. Para o favor se manifestar. Não Isso. é um tempo onde ao seu redor parece que você vai afundar. O favor vai fazer com que você suba. Porque a mão dele está elevando você. Não tem a ver com o que você pode fazer para subir. Tem tudo a ver com o que Jesus faz para levar você. Foi a mão de Jesus que elevou Pedro. Essa mesma mão hoje está levando você. Não importa a profundidade das águas que afundaram você. Não importa a profundidade, o tanto que a situação levou você para baixo. Existe uma mão, a mão do favor de Deus, o próprio Jesus, a graça que eleva você para cima. Vamos, eleva, aumente o som do louvor. Meu Deus, Saulo. Quando você começou a falar aí, o Espírito Santo começou a colocar algo no meu coração.
Há pessoas que estão em situações que parecem ciclos inacabáveis. Como Isaac, parecia que você ia ficar dando volta em ciclos. Deixa eu te dizer, sua vida não vai ser como dar volta em ciclos. Deus está te levando para Rehobote. Deus está te levando para um lugar maior. Deus está te levando para um lugar de ampliação. Você não vai ficar nesse lugar de escassez. Você não vai ficar nesse lugar. Saulo, Deus falou comigo aqui agora, que o Espírito Santo agora, enquanto você está cantando, Ele está renovando forças de pessoas. Ele está trazendo resiliência. É uma capacidade do Espírito de renovar você. Sabe, na sua força, às vezes você se vê cansado. Sabe, as batidas da vida, do mundo, das circunstâncias, batem em você. Você já viu um tênis? As pessoas que gostam de corrida, eu gosto de correr, compram tênis apropriados para a corrida. Por quê? Porque o material que o tênis é feito, o solado, ele tem resiliência, uma capacidade de aguentar as marteladas quando você está correndo. Porque quando você está correndo, você martela seu pé no chão. E o que acontece com o tênis? Enquanto você descansa à noite, aquele tênis, no momento que você correu, ele diminui de tamanho. Só que você não percebe, que é o olho nu. Mas quando você dorme ou descansa da corrida, a resiliência faz com que aquele material que o tênis foi feito volte ao normal. O Espírito Santo me deu uma visão aqui no Espírito. Há pessoas que, sabe, estavam sendo machucadas, imprensadas pelas circunstâncias financeiras, imprensadas pelas circunstâncias atuais. Mas a resiliência do Espírito, Deus está renovando tuas forças espirituais. Ele está alargando você por dentro, está trazendo amplitude de dentro para fora. Deus está alargando você. Você estava imprensado, mas agora você não está mais. Porque você não vai ficar dando volta em ciclos. As escadas sinuosas levavam as pessoas ao terceiro andar, num lugar mais espaçoso. Não seja movido pelo que você está vendo nos tempos atuais. Deus está te levando para um lugar maior. Ciclos inacabáveis se encerram hoje. Vou dizer novamente, eu estou aqui cheio do Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Ciclos inacabáveis se encerram hoje. Levante suas mãos para cima e comece a adorar. Comece a render graças a Ele. Ei, sua voz. Que amigo, que em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive. Meu Deus, que presença do Espírito Santo. Oh, obrigado, Jesus. Para quem te confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais alto do que já estive. Minha fé será Jesus, Senhor, a tua presença. Seja tocado pelo Espírito Santo aí onde você está. Se você está com algum tipo de doença, seja curado agora. Seja levantado pelo Espírito Santo agora onde você está. Seja abraçado pelo amor de Deus. Ele renova as tuas forças. Ele renova a sua saúde. Ele renova você. Se você está em um lugar agora, medita nisso. Em um lugar que parece difícil, um lugar estranho, um lugar difícil. Um lugar onde todas as suas forças já se esgotaram. O que você deve ter na sua mente agora, e o entendimento, é que Deus nunca te leva a um lugar sob a vontade dEle, onde a graça dEle não pode manter você. A graça é suficiente para manter você. Mas há ciclos que estão se acabando agora. Saulo, eu falo pelo Espírito de Deus. Há pessoas que vivem ciclos e ciclos e isso nunca passa, nunca acaba. Quando o povo de Deus estava diante do deserto, Deus disse a Moisés: os egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Há coisas que nunca mais você verá, porque Deus está trazendo um tempo de mudança. Deus está estabelecendo um tempo novo. Deus está produzindo coisas novas em você. Não fique pronto para a derrota, não fique pronto para o fracasso, porque Deus não te enxerga nesse lugar. Você foi levantado. Quando Saulo estava falando, o Espírito Santo me mostrou
essa posição em Cristo, você foi levantado. Tudo isso que está vindo é para tirar você desse lugar alto. Você já está no lugar alto. Mas as pressões, nada consegue tirar você de lá. Adão, no Éden, Satanás conseguiu tirar ele daquele lugar. Mas agora, para tirar você da sua posição, tem que tirar Cristo, tem que tirar Jesus. Porque a nova aliança é feita entre Deus e Jesus. E você foi inserido em Cristo, nessa aliança. Para tirar você desse lugar onde você foi colocado, tem que tirar Jesus. Perfeito. Aleluia. Descansa no amor de Deus. Saiba que você é amado, perdoado. E viva de relacionamento com Ele. Se concentre em Jesus. Esse é um tempo de você se concentrar mais em olhar para Jesus. Não tem nada a ver com fazer. Tem a ver com olhar para Jesus. Aleluia. Deus Criador. Meu Deus. Ainda tem alguns minutos aí, Saulo. Você que está em casa aí, ei, seja cheio do Espírito Santo. As trevas, só você escutou. No caos a luz fez surgir. Eu devo falar. Meu Deus. Planetas nascem como Jesus é lindo. Como o Espírito Santo é lindo. Estrelas te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. A sua impossibilidade não limita o favor de Deus. Pelo contrário, favorece. Eu também. Escute. Deus de promessas é sempre fiel. Não abres a boca ainda. E quando tu falas, a vida, a ciência, o som de tua voz seguirão. Eu devo falar. Há pessoas que estavam angustiadas, preocupadas. Mas essa vida de Jesus começa, sabe, você começa a sentir uma vontade de rir, de se alegrar. Isso é o resultado do descanso. Alegria, manifestação do Espírito Santo. Está acontecendo manifestação do Espírito Santo nos lares. Tudo isso que estava acontecendo é para roubar o teu sono, tua paz, tua alegria. Mas o Espírito Santo vem e te enche de alegria. Ele manifesta de dentro para fora. Há pessoas que estão em casa sentindo uma vontade enorme de rir, de se alegrar. Ei, isso aí é um sinal que você está recebendo de Deus. Deixa fluir, deixa o Espírito Santo fluir. Eu vou encerrar aqui a live, porque agora estamos nos momentos finais, Saulo. Mas nunca se esqueçam disso. Deus nunca vai te levar para um lugar onde a graça dele não é suficiente para te sustentar.